dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vim aqui falar sobre uma canção do Rolling Stones chamada She's a Rainbow. Eu acabei de tocar ela no teclado aqui, um trechinho dela, e eu estou usando ela para ilustrar mesmo o disco que chama Their Satanic Majesty's Request, que é um disco do Rolling Stones de 1967, que eu acho um disco sensacional, apesar dele ter sido muito criticado na época. Então eu queria falar da She's a Rainbow, que é uma canção muito bacana, que eu gosto muito, que é diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir no Rolling Stones. Ela tem um piano bem legal, tem arranjo de cordas, ela tem instrumentos diferentes como o Mellotron, né, que Brian Jones na época gostava muito, né? Então é uma música bem bacana. Ela foi tocada pelo Rolling Stones em 67, naquela formação que ainda tinha o Brian Jones, né? Brian Jones que morreu, né, em 1969. Então ela tinha esses instrumentos diferentes, né? A gente não está acostumado mesmo a ouvir os Rolling Stones, né? Esse é o piano do Nick Hopkins, que é sensacional. Também tem um arranjo de cordas feito pelo John Paul Jones. Quem sabe quem é John Paul Jones? É o que viria a ser o baixista do Led Zeppelin, anos depois. Então ele já era um músico requisitado na época. A música ela começa com alguém ditando as regras de um jogo no parque de diversões, né? Então eu imagino a letra dela como se estivesse descrevendo uma mulher que estivesse passando por esse parque, ela com roupas coloridas, né? Bem alegre, colorindo todo o ambiente, né? Então todo o ambiente ao seu redor estaria ficando colorido por causa dela, né? Então é uma música bem feliz, ela tem backing vocals infantis, né, em algumas partes. Ela tem um arranjo de cordas desafinado um pouco, né, para dar esse tom diferenciado, né? Então é uma canção que eu gosto muito, né, bastante. Eu queria falar um pouquinho desse disco também, o Their Satanic Majesty's Request, né, que ele foi bem polêmico na época, né? Muitos criticaram o disco e até hoje especialistas, críticos, né, falam que ele é uma cópia do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band do Beatles, né, do mesmo ano, de 1967. E realmente ele tem elementos que se caracterizam como realmente parecido com esse disco, né? Esse disco tem a capa fantástica, né, que tem alguns elementos aí bem curiosos, né? O próprio título do disco, Their Satanic Majesty's Request, significa em português Sua Majestade Satânica Requisita. Então isso era uma brincadeira que eles fizeram com o que vinha escrito nos passaportes britânicos, né? Her Britannic Majesty Requests and Requires. Inclusive também esse título foi proibido em alguns países por causa da palavra satanic. Pouca gente sabe, mas o primeiro disco completamente autoral dos Rolling Stones é um disco chamado Aftermath, de 1966. Os discos anteriores tinham uma ou outra música que era composição de integrantes dos Rolling Stones, que no caso eram Mick Jagger e Keith Richards, né? Então esse é o 6º disco que foi lançado na Inglaterra pelos Rolling Stones. Depois veio Between the Buttons, que tinha um elemento um pouquinho mais psicodélico, e depois o Their Satanic Majesty's Request, que é um disco completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir nos Rolling Stones, né? É um disco que eu acho maravilhoso, ele foi muito criticado na época, como eu já disse, né? Ele é bem diferente, ele tem um som mais psicodélico, ele se baseia muito no que os Beatles fizeram no Sgt. Pepper's. Parece que se baseia um pouquinho nos Beach Boys também. E por que não dizer o primeiro disco do Pink Floyd, que foi lançado meses antes, que chama The Piper of the Gates of Dawn, né, que é bem psicodélico também. Então esse disco é bem diferente, ele tem a sonoridade psicodélica, foi influenciado pelo uso de drogas, sim, uso de instrumentos não convencionais, ritmos indianos, ritmos africanos, até mesmo eu ouvi um pouco de ritmo latino ali. Tem uma faixa secreta também que chama Cosmic Rhythms. As letras também se ambientam num cenário futurístico, né? Viagens espaciais, né? E passagem por uma relação familiar problemática também. É legal ouvir esse disco inteiro, né, seguido,
que eu recomendo para vocês. Tem uma música que é completamente creditada ao Bill Wyman, que é o baixista dos Rolling Stones. Inclusive ele também canta essa música que chama In Another Land, né? É bem curioso mesmo, é bem diferente, né? A voz dele é diferente, a voz com efeitos, né? Cheio de trêmulo, né? Cheio de vibrato, né? Então é bem legal também, bem curioso, né? Então recomendo a gente ouvir esse disco inteiro. Esse disco tem uma capa fantástica, uma capa em 3D holográfico, né? Que você, conforme o ângulo que você olha, você vê imagens diferentes, né? Curiosamente, se você procurar pela capa, você vai ver a imagem dos integrantes dos Beatles. Todos eles estão aí na capa. Você pode procurar que você vai achar. Esse aí é o lado de dentro do disco, né? Com várias sobreposições de imagens aí do que acontecem nas letras dos discos. Bom, como eu falei, esse disco ele tem um estilo bem psicodélico, né? Bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir dos Rolling Stones. E tanto que no próximo disco eles já abandonaram esse estilo. Lançaram o Beggar Blanket, né? Que já é um som mais encorpado. E depois o Let It Bleed, que eu acho fantástico, esse disco também, sensacional. A formação dos Rolling Stones nesse disco conta com Mick Jagger no vocal, o Brian Jones, né, em vários instrumentos aí durante o disco, o Keith Richards na guitarra, Charles Watts na bateria e o Bill Wyman no baixo, mas também o Nicky Hopkins no piano e vários outros músicos fazendo backing vocal, né? Inclusive no encarte do disco tem o John Lennon e o Paul McCartney fazendo vocal. Então era isso que eu tinha para dizer desse disco. Ouçam com bastante atenção, eu gosto de ouvir disco inteiro, né? E aproveitem aí as facilidades que a gente tem aí nos streamings, né? Pra gente ouvir os discos inteiros, né? E curtir esses momentos aí. Eu queria terminar esse vídeo agradecendo, muito obrigado a todos.